Oi, boa tarde a todos. Eu sou a professora Milena Barata, estou na coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifol. E hoje a instituição está fomentando esse evento para que a gente converse um pouquinho sobre o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, que faz parte do Centro de Tecnologias da Universidade de Fortaleza. Eu vou projetar aqui uma apresentação que a gente preparou para todos vocês, que fala um pouquinho do nosso curso, certo? Da inovação do nosso currículo. E, apresenta para vocês tudo que a instituição, né, oferece dentro do Centro de Tecnologia, tá bom? E depois a gente vai conversar também um pouquinho sobre as áreas de atuação do arquiteto urbanista. Então, vamos lá. A equipe da coordenação, ela é formada por mim, professora Milena Barata, a gente tem a coordenadora adjunta, professora Ana Cecília Vasconcelos, nossa coordenadora de TCC, a Verena, e o nosso assessor pedagógico, que é o Vladimir. Então, essa equipe é a equipe que dá todo o suporte acadêmico quando os nossos alunos precisam, né, desse suporte lá na instituição. Nosso curso de arquitetura, ele está todo desenvolvido em cima de um currículo que é baseado no desenvolvimento de competências, certo? Pedagogicamente falando, o curso da Unifol, ele tem um currículo extremamente inovador. A gente aprovou essa curricular no ano de 2019 e desde 2020 esse currículo ele tá vigente. O que é um currículo, né, desenvolvido em cima de competências? Primeiro é um currículo onde a gente tem o projeto único no semestre como um espaço relacional entre os diversos conhecimentos, dados e atitudes. Ele é um currículo em que foca no desenvolvimento do saber fazer, ao invés de ser um currículo focado em cima de conteúdo, certo? Nosso intuito não é conteudista, nosso intuito é formar arquitetos que são capazes de aplicar esses conceitos na resolução de problemas práticos do dia a dia dos arquitetos, tá? Então, essa é a nosso primeiro diferencial e o nosso primeiro, digamos assim, a inovação do currículo, certo? Para isso, a gente tem um currículo que foca em projetos que integram todos os componentes curriculares. Isso aqui também é uma inovação, gente, ou seja, o currículo de arquitetura, todo semestre, o aluno, ele tem 4 componentes curriculares somente, certo? E todos esses componentes curriculares, eles são integrados entre si e desenvolvem juntos um único projeto integrador, que é o que a gente chama de projeto integrador. É uma grande atividade avaliativa, digamos assim, que para o aluno conseguir realizar, ele precisa aplicar o conhecimento de todos os outros componentes curriculares, certo? Então, através disso, a gente consegue fazer com que o nosso aluno, ele investigue o contexto, a realidade existente, ele elabore uma questão-problema,
ele constrói e articula os conhecimentos por meio de pesquisa, né? E ele elabora uma solução possível. Ou seja, a gente consegue desenvolver competências não só técnicas nos nossos alunos, mas competências que abordam, né, as questões das competências do século XXI. Ou seja, a gente trabalha com a questão da cognição, da colaboração, né, da comunicação e das questões de cidadania também nos nossos alunos. Aqui a gente tem esses dois esqueminhas, né? Arquiteto fala muito através de desenho, então a gente fica mais fácil a gente explicar o nosso curso, né, através de uma imagem. E aí a gente tem aqui meio que esse cesto, né, que representa, primeiro, a forma cônica. O que a forma cônica representa para a gente? Esse aumento de complexidade e o aumento no desenvolvimento dessas competências, tá certo? E esse cesto, como a gente bem conhece, né, um cesto, ele é composto, né, por uma trama de fios, não é isso? E aí cada fio para a arquitetura representa um componente curricular, representa uma área do saber, tá certo? Então, o nosso currículo ele é pautado em cima de disciplinas de tecnologias da construção, que são as disciplinas onde o aluno vai ter todo o aparato, né, sobre as questões técnicas das edificações, não só das edificações, mas também como da infraestrutura urbana. Então, aqui a gente está falando de conhecimentos sobre estrutura, sobre materiais de construção, sobre instalações prediais, sobre planejamento de obras, enfim. O nosso eixo de representação, né, ou seja, o arquiteto, a gente tem uma forma muito peculiar de se comunicar, que é através de desenho, né, então a gente precisa dominar essa forma de comunicação e dominar todas as ferramentas, né, que hoje a gente tem disponível para conseguir nos expressar. Então, tudo isso, os alunos, eles vão ter contato, né, através desse componente curricular. E o componente aqui de baixo, que é o de teoria, história e projeto, né, ou seja, a gente também precisa estudar todas as questões históricas, né, entender como a arquitetura ela veio se construindo, né, ao longo do tempo, e como os conceitos, né, que respaldam essa nossa solução, digamos assim, né, de um edifício ou de um espaço urbano ou de um espaço paisagístico, ele é constituído. Então, esse eixo, ele traz esses conhecimentos, tá? E aí, é justamente no entrelaçamento dos três eixos que se constitui a disciplina de ateliê, que é a disciplina onde a gente tem o grande projeto integrador do nosso curso, certo? E ela é composta por essas outras três componentes, além, é claro, de conhecimentos, né, isso próprios ao projeto, né, ou seja, o projeto de arquitetura também tem conteúdo que são próprios a ele e também desenvolvem competências específicas desse eixo de conhecimento, tá? Então, no nosso currículo, o projeto, ele surge como esse eixo fundamental de aprendizado. A complexidade dos temas evolui gradativamente a cada ciclo, né? Vocês estão vendo que aqui no nosso sexto, né, é como se cada andar desse sexto representasse, né, um semestre do curso, certo? Essa complexidade do nosso curso, ela também acontece não só porque os temas, eles vão ficando mais complexos, mas porque a gente vai se dirigindo em direção aos problemas urbanos, né? Então, enquanto no ateliê 1 ou no primeiro semestre, né, o aluno, ele está resolvendo problemas ainda muito pertinentes a uma edificação pontual, quando ele estiver lá na metade do curso, né, essa solução de problemas já abrangem a cidade como um todo, não mais só o edifício isolado, mas a compreensão desse edifício dentro, né, da dinâmica da cidade, certo? Os componentes curriculares, eles apoiam o aprendizado, né, interagindo diretamente no desenvolvimento do projeto, como eu já falei, e a nossa disciplina de ateliê, ela é um componente curricular especial, isso daqui também é um grande diferencial do curso, que é uma disciplina onde a gente tem toda uma avaliação formativa, uma avaliação construída ao longo do semestre, que leva em consideração o desenvolvimento do aluno, tá certo? E que, portanto, tem uma nota única, né? Então, ao invés da gente ter fases
de avaliação dessa disciplina. Essa disciplina ela é construída, né, ao longo de todo o semestre, por isso que ela é especial. Os outros componentes não, os outros componentes eles são classificados, né, como componentes curriculares normais, e aí eles são avaliados, né, eles têm datas de avaliação segundo o calendário acadêmico. Nessa nova página aqui de slide, eu apresento para vocês toda a organização do currículo como um todo, para que vocês entendam também que lá no nosso curso, né, a gente organizou de forma que a cada 2 semestres o aluno tenha concluído um ciclo de estudo. E a cada 2 ciclos, a gente tem, digamos assim, marcos importantes dentro da formação. Então, os 4 primeiros semestres, né, que compõem os 2 primeiros ciclos, eles dizem respeito ao ciclo de fundamentação do curso de arquitetura, tá? Vocês estão vendo também que cada ciclo tem uma temática, que é justamente a temática, é o problema, né, digamos assim, lançado aos alunos para que eles se debrucem no semestre, estudem, né, e resolvam as questões relacionadas a ele. Então, cada ciclo tem um tema. No primeiro ciclo, a gente trabalha questões relacionadas à habitação. No segundo ciclo, relacionadas à educação, cultura e lazer. No terceiro ciclo, a gente tem as questões do edifício e a paisagem. Então, vocês estão vendo aqui um marco, né, bem forte do 4º para o 5º semestre, aonde as questões da cidade vão começar a incidir, né, de forma mais com protagonismo maior. O 4º ano, né, a gente tem edifício e cidade. E no 5º ano, a gente tem edifício, cidade e paisagem, tá certo? Então, esses 4 primeiros semestres é de fundamentação, os 4 seguintes são ciclos profissionais, e no último ano a gente tem o nosso trabalho de conclusão de curso, né, que é um trabalho completamente autoral, que os alunos escolhem, né, desde o tema em que eles vão trabalhar, ao tipo de edifício ou ao tipo de espaço que eles vão estar criando, tá certo? Então, é um trabalho muito interessante, porque ele é completamente autoral. Vocês estão vendo também que no último ciclo, né, ou seja, nos 2 últimos anos, a gente tem as disciplinas optativas. Então, nesse nosso novo currículo, o aluno ele precisa cursar 4 disciplinas, que ele vai escolher quais são essas disciplinas, certo? O curso de arquitetura oferta disciplinas que estão relacionadas, né, ao nosso conhecimento, digamos, disciplinas técnicas, né, que vão dar suporte ao âmbito, né, da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, mas o aluno da Unifor, ele também pode cursar qualquer disciplina da instituição como uma disciplina optativa. Ele está no último semestre porque ele proporciona ao aluno que ele, no fim do seu curso, consiga direcionar e fazer a diferença na sua formação. Então, por exemplo, você cursou os 4 primeiros anos e você se identificou com a área de arquitetura de interiores. Então, no último ano, você pode optar em fazer 4 disciplinas que vai te dar um conhecimento mais aprofundado dessa área, que é a área que você, né, já no último ano, você já tem plena consciência de saber qual é a área que você quer trabalhar, né? Qual é a área que você se identificou mais, né? Se você for, por exemplo, a área de urbanismo, então a mesma questão você pode fazer escolhendo essas optativas. Então, isso também é um diferencial em que o nosso aluno, né, ele é protagonista também da formação, né? Então, cada um de vocês pode sair daqui, claro, que com uma formação básica, solidificada, mas com um diferencial no currículo de vocês, que vocês mesmos escolheram fazer, tá bom? Aqui é um exemplo, eu trouxe para vocês um exemplo de como funciona o nosso semestre, né? Porque a Milena está dizendo que o curso da arquitetura é um curso todo muito integrado, e eu não consigo entender como é que essa integração funciona. Esse esqueminha aqui da disciplina especial, né? Ou seja, o retângulo laranja representa a disciplina de ateliê de projeto. E os demais retângulos, né, representam o vermelhinho, composição, expressão e representação, o azulzinho, teoria e história, e o verde, tecnologia. Então, como é que acontece no nosso dia a dia, né, no nosso semestre? Todo dia vocês têm aula de ateliê em um horário,
certo? E todo dia vocês têm, né, num primeiro horário, vocês têm as disciplinas dos componentes curriculares e no segundo horário vocês têm disciplinas de projeto. Só que, prestem bem atenção, ó, tem 3 dias da semana que vocês estão vendo que a disciplina, né, digamos assim, componente curricular de teoria e história está dentro de ateliê. O que é que isso significa? Significa que o professor de teoria e história, nesse dia, ele divide a aula com o professor de projeto. Então, o aluno, ele tem a possibilidade de ter 2 docentes, certo? Todos os docentes da arquitetura, né, eles precisam ser arquitetos por formação. Os nossos professores de tecnologia da construção, né? Esses, além de arquitetos, podem ser também engenheiros, né? Na verdade, os engenheiros, eles dão, né, um grande suporte ao nosso curso nessa parte mais técnica. Então, aqui vocês têm a oportunidade de ter esses 2 profissionais com expertises diferentes, né? Isso, orientando um mesmo projeto. Então, isso é muito frutífero, digamos assim, e é um diferencial muito grande que o curso tem, né? Eu diria para vocês que é o único curso da cidade que oferece realmente essa integração tão efetiva, né, dentro da operacionalização do dia a dia das disciplinas, né? Então, dos 5 dias, 3 dias a gente sempre tem 2 professores em sala e 2 dias esse professor de ateliê ele vai estar sozinho, porque ele também, né, tem as questões que são pertinentes ao projeto, né, a serem trabalhadas com os alunos. E aqui do lado vocês estão vendo uma imagem de um trabalho de alunos do primeiro semestre, né? Então, assim, vocês ingressando conosco, né, com certeza terão toda a capacidade de desenvolver esse trabalho, né? Isso daqui foi um trabalho que diz respeito a um abrigo humano, tá? Desenvolvido no próprio campus da Unifor, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar, né? Eu sei que a gente está na pandemia, mas através do Google Maps de passear por dentro do campus, vocês vão ver que é um espaço muito agradável, né? De se aprender, de ter como espaço de educação, né? Enfim, ajuda a gente, inclusive, a ter mais criatividade, eu diria, para resolver as nossas questões espaciais. Então, esse é um exemplo, né, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, terem noção um pouquinho do que a gente trabalha em arquitetura, né, e numa produção de alunos de primeiro semestre. Aqui é só para a gente lembrar um pouquinho do que eu já falei, né, ou seja, esse currículo montado em cima de desenvolvimento de competências e aprendizagem por projeto, né, ele foca também no desenvolvimento, né, aliar os desenvolvimentos técnicos, né, às competências do século XXI, como eu já falei, essa nova abordagem pedagógica, tá certo? Essa avaliação formativa, que foi o que eu falei um pouquinho para vocês, então, todos os componentes curriculares, né, tem como premissa a avaliação que é construída ao longo do semestre, certo? Aonde o erro, ele não existe para punir nenhum aluno, mas o erro existe como substrato de análise para como o aluno pode melhorar e evoluir dentro daquele conhecimento, né? Porque, obviamente, o interesse é que todos os alunos cheguem sempre ao final dos semestres, né? Conseguindo desenvolver as competências necessárias para irem ao semestre seguinte, tá? Então, essa avaliação formativa, ela também é caracterizada por um feedback contínuo desses professores em cima dos trabalhos, né? Então, a cada atividade avaliativa, esse professor, ele faz um relatório, né? Ele dá um feedback para que o aluno entenda o porquê que o trabalho dele ainda não está excelente, né? Mas para que ele entenda aonde ele precisa melhorar para que o trabalho chegue à excelência esperada. E aqui a gente tem planejamento de ensino, né? O que é isso? Todos os docentes do curso de arquitetura trabalham em conjunto, sempre planejando o semestre. Então, a gente tem semana de planejamento inicial, tá? Ou seja, antes dos semestres começarem, os docentes que vão dividir o semestre juntos, né, planejam toda a disciplina de forma integrada. Então, a gente sempre vai pensando, né? O ateliê de projeto vai desenvolver essa atividade. O que é que eu preciso, que tecnologia, né? Ou seja, qual suporte que eu preciso de tecnologia, que eu preciso de representação e de história para que o aluno consiga desenvolver
essa atividade, né? E, além disso, a gente também tem planejamento semanal. Então, semanalmente, os professores se encontram e conversam sobre o andamento das disciplinas e sobre os alunos, né? Então, assim, os nossos alunos, a gente conhece os alunos por nome, certo? Eu, que sou a coordenadora, né? Também conheço a maioria de vocês, todos por nome, né? E os seus professores também, porque a gente conversa, né, sobre isso. Um outro diferencial é o nosso tamanho das nossas turmas, certo? Todas as nossas turmas só tem 24 alunos por sala, tá? Isso também é um diferencial, gente, é um número reduzido que visa, na verdade, essa qualidade, né, de ensino e aprendizagem dos nossos alunos de arquitetura. Sobre o nosso currículo, era mais ou menos essa a explicação geral, né, que eu queria fazer para que vocês entendessem o diferencial do currículo de arquitetura e urbanismo. Agora eu vou falar o que a gente oferece no curso, né, e em específico no CCT. Algumas coisas que vão aparecer aqui são oferecidas para todos os alunos da instituição, né, e alguns são programas específicos do Centro de Tecnologia, né, e outros do próprio curso de arquitetura e urbanismo. Primeiro programa que a gente tem, que esse é oferecido pela Unifor, tá? Para todos os cursos que compõem aí a instituição, é o programa de monitoria. Então, esse programa de monitoria, ele fomenta, né, o início à docência, e o principal objetivo dele é que a gente tenha um aluno, tá certo? Ajudando um professor em sala de aula e já vivenciando essa questão do ensinar, né, junto com o seu professor, certo? Então, o intuito do programa é facilitar a aprendizagem de colegas em sala de aula e ajudar a desenvolver competências relacionadas com seus pares e professores, né, incentivando o processo de ensino e aprendizagem. A monitoria, ela acontece de forma anual, normalmente no final do ano. É que a gente tem o processo seletivo, né, ou seja, o edital normalmente sai no final do ano, e a gente tem esse processo seletivo acontecendo ao longo aí do ano do mês de janeiro, para que quando as aulas comecem, esses monitores já estejam em sala de aula, ajudando todos os professores. A gente tem um programa Liderar, esse programa é um programa do curso de Arquitetura e Urbanismo, certo? Ele visa proporcionar ações que envolvam o engajamento estudantil, vislumbrando uma maior participação dos discentes, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, é um programa que visa, né, facilitar a comunicação dos discentes com a coordenação, certo? E com os gestores de projeto, para que a gente consiga fazer um acompanhamento, né, da coordenação, a coordenação consiga também acompanhar o andamento desse semestre, né, e das disciplinas, os possíveis problemas que estejam acontecendo dentro das salas de aula, para que a gente consiga essas questões e, obviamente, ter um melhor aproveitamento dos nossos discentes. Esse programa, ele é semestral, então, ele acontece 2 vezes, né, no semestre. Cada semestre a gente elege esses líderes, tá certo? Que dão esse suporte aqui para a coordenação. A gente também tem o laboratório de inovação e prototipagem. Esse laboratório, ele é do CCT, certo? Mas ele é aberto a todos os alunos, né? Não só do CCT, mas da instituição, se assim o quiserem, né? A gente já teve, por exemplo, alunos da odontologia usando o laboratório para poder criarem os seus protótipos, né, e as suas modelagens tridimensionais. A professora Clarice é a nossa coordenadora aí do LIP, certo? E ele desenvolve trabalhos nas inserções entre tecnologia, arquitetura, artes e ciências, né? O laboratório, ele também fomenta um evento que é mensal, é o Laser Talks, também é aberto ao público, que traz sempre profissionais das mais diversas áreas para poder estar discutindo essas questões. Nós temos também o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse núcleo, ele é do CCT, tá certo? Ele é um núcleo que abriga semestralmente 22 estagiários dos cursos de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Então, o intuito é dar oportunidade de estágio, né, intramuros, ou seja, é um estágio que acontece dentro
dos muros da universidade, mas que proporciona, né, isso, essa prática profissional de um escritório de arquitetura, né? Então, lá, os alunos do NEP, eles desenvolvem, sim, projetos de reforma, mas também desenvolvem projetos de arquitetura, né, para fora da instituição. Isso acontece, às vezes, através de convênios, não é isso? Com empresas, ou com organização civil, ou com ONGs, normalmente com pessoas que não têm condições, não é isso, de ter acesso a um projeto de arquitetura e urbanismo. Então, os alunos conseguem ter essa experiência também através do NEP. E a gente tem a Central de Carreiras, que é um setor da Unifor, tá? A Central de Carreiras, ela dá suporte a todos os cursos da instituição. E é bem interessante porque, através dela, vocês conseguem ter acesso a vagas de estágio extramuros, que são as vagas de estágio nas empresas, tá certo? Da nossa cidade. A Central de Carreiras, ela tem um banco de dados dessas empresas, então as empresas, quando estão precisando de um estagiário, tá certo? Eles acionam a central de carreiras e os nossos alunos que são cadastrados nessa plataforma, eles recebem essa oportunidade, pelo menos eles têm acesso à informação de qual empresa está precisando de que estagiário, de que perfil de estagiário, né? Isso eles também informam o perfil do estágio que eles estão precisando. Então, a Unifola também, tá certo? Dar esse suporte para vocês em relação ao primeiro estágio. E a gente tem o laboratório de colaboração, certo? Isso daqui também é uma ação do nosso curso específico de arquitetura. É uma atividade extracurricular vinculada ao trabalho de conclusão de curso. O objetivo é permitir a integração entre os alunos do curso com os nossos alunos formandos. Então, esse projeto, ele visa, na verdade, fazer com que os nossos alunos ingressantes, certo? Primeiro e segundo semestre, principalmente, apesar do programa ser aberto a qualquer semestre que o aluno deseje ingressar no Colab, mas o nosso foco inicial, né, principal, são alunos de primeiro e segundo, e a ideia é que vocês comecem a se projetar no futuro, ou seja, apesar de vocês estarem entrando no primeiro semestre, vocês conseguem ver, poxa, daqui 5 anos eu também vou estar produzindo, né, eu também vou estar com aquela competência, desenvolver um trabalho muito mais complexo, né? Então, a gente, assim, o objetivo dele é realmente colocar e aproximar os nossos docentes, né? Também através de uma forma de ter esse engajamento estudantil dentro do curso de arquitetura. Nós temos as nossas viagens pedagógicas, apesar, né, obviamente, nesse cenário de pandemia, né, nós não podemos realizar no ano de 2020 as viagens pedagógicas, né, esse semestre elas também ainda não vão acontecer, mas é uma tradição, né, assim, tão logo essa pandemia passe e tão logo a gente possa, né, voltar a uma vida mais próxima do normal, as viagens pedagógicas elas voltam a acontecer. A gente tem algumas disciplinas que fomentam essas viagens, certo? Disciplinas de história da arquitetura, tá? Principalmente a que fala sobre história da arquitetura brasileira, e aí a gente fomenta essas viagens mais locais para cidades próximas aqui à Fortaleza, como Aquiraz, por exemplo. Então, uma viagem de um dia. A gente também tem viagens regionais, certo? E aí são disciplinas mais ligadas ao estudo, né, de planejamento regional e ao estudo de conservação integrada, entendimento de patrimônio. Então, a gente fomenta essas viagens também para as cidades no interior do nosso estado, certo? E aí são viagens um pouco mais longas, de 2 dias. E a gente também tem as nossas viagens nacionais, tá? Que são viagens aonde a gente vai para fora do estado do Ceará, visitar centros históricos, né, de importância. Então, é um diferencial que o nosso curso tem, é onde o aluno ele consegue vivenciar na prática, né, ou seja, visitar cidades, né, aonde ele estudou, né, a importância dessas cidades, ou a importância da formação, né, ou seja, a importância de uma edificação, né, que está nessa cidade, de forma prática, tá? Então, vocês vão conseguir vivenciar de fato através dessas cidades, as questões que a gente trabalha em sala de aula, em várias disciplinas nossas.
E o curso de arquitetura também tem grupos de pesquisa e de estudos, tá certo? Hoje a gente tem 2 grupos que estão ativados, que é o grupo que fala sobre, estuda, né, sobre a Casa Cearense como documento e memória, e o grupo que fala sobre a análise histórica dos planos diretores de Fortaleza. A gente tem outros grupos que, infelizmente, estão desativados no momento por conta da pandemia, porque são grupos que precisam ir, né, aos espaços públicos ou a espaços específicos de edificações, e aí com a pandemia a gente não tem como realizar essas visitas técnicas. Eu vou falar agora um pouquinho das nossas áreas de atuação, né? Eu sei que muita gente tem dúvida, às vezes, do que o arquiteto e o urbanista faz, né? Para a maioria das pessoas, a palavra arquitetura ela é mais conhecida, por exemplo, do que a palavra urbanismo, né? Ou do que a palavra paisagismo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as principais áreas de atuação que um arquiteto urbanista pode ter. A primeira delas, eu diria que é a mais conhecida, né, do público em geral, que é arquitetura de interiores, né, e eu diria que isso, em boa parte, está relacionado ao grande evento que a gente tem na cidade, né, que é a Casa Cor, e também as revistas, né, as revistas de arquitetura, se a gente pegar Casa e Jardim, Arquitetura e Construção, né, são revistas mais, mesmo que sejam ainda revistas que antigamente eram impressas e hoje são revistas mais digitais, elas falam muito desse âmbito do interior, né? Se a gente também for pegar os programas de televisão, né? Programas aí como o Decora, ou mesmo o programa, enfim, que tem vários canais abertos, eles tratam muito dessa área de atuação de interiores. E sim, de fato, isso é um dos nichos que o arquiteto urbanista ele pode estar trabalhando. Então, quando a gente fala de interiores, a gente está falando de quê? De intervenção em um espaço interno. Então, é como se o edifício ele já está construído e você vai estar intervindo na organização, tá certo? Desses espaços internos. E aí, aqui, por ser arquiteto, vocês vão poder trabalhar com demolição, construção, vocês vão poder trabalhar com modificação de pontos elétricos, de pontos hidráulicos, além, obviamente, de mobiliário, tá certo? Então, a arquitetura de interiores, ela engloba todos esses fazeres, né? E não única exclusivamente organizar um espaço, né? Ou, digamos assim, pintar a parede ou especificar revestimentos. Não, ela vai muito além dessas questões, né? Vocês estão vendo aí conforto térmico, né? Acústica, luminotécnica, né? Ou seja, para vocês terem noção, luminotécnica hoje existem especializações só na área de luminotécnica, né? Ou seja, na área que estuda a iluminação artificial e as formas que eu tenho, né, de iluminar para poder criar cenários e criar usos diferentes dessa luz, né? Então, será que eu quero uma luz de destaque? Será que eu quero uma luz de estudo? Será que eu quero uma luz de iluminação geral? Então, tudo isso a gente trabalha na arquitetura de interiores. A gente tem a área que eu também diria muito conhecida, né, da maior parte das pessoas, que são os projetos de arquitetura, ou seja, são os projetos de edificações, né? E aí, quando a gente fala desses projetos, a gente está falando de todas as tipologias arquitetônicas possíveis, né? Então, desde residências, a edifícios comerciais, hospitais, aeroportos, museus, enfim, todo tipo, né? Qualquer tipo de edifício ou de uma construção vai estar dentro, né, desse nicho de atuação aí de projeto de arquitetura. E é um nicho onde a gente tem uma conversa muito íntima, né, com a parte da engenharia civil, tá? Então, porque para fazer projeto de arquitetura, a gente tem que entender de toda a parte técnica, né, que dá suporte e que faz funcionar um edifício, né? Então, desde a parte da estrutura, a parte das instalações prediais, né? A parte do ar-condicionado, e por aí vai, tá? Então, a gente realmente, quando fala de projetos de arquitetura, tem esse casamento muito grande aí com as questões tecnológicas. Que é o que vem logo depois, né? Ou seja, outra área, outro nicho de atuação do arquiteto urbanista é a própria construção civil, né? Não fazendo os projetos estruturais ou os projetos de instalações hidráulicas, tá certo? Apesar que o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, na nossa
na aprovação, né, das nossas habilidades, o arquiteto ele também pode fazer. Mas aqui o foco, eu trago para vocês, é o foco de gerenciamento de obras, certo? E coordenação de projetos. Então, isso também é uma área que demanda, certo, a nossa expertise e que demanda que o arquiteto, ele tome, digamos assim, né, ele seja protagonista nesse nicho daí. Então, o que é coordenar projetos, né? Então, imagine vocês que para um edifício, né, ser construído, ele envolve vários profissionais. E quem é que vai coordenar todos eles, né? Então, quem é que vai coordenar como é que o projeto de estruturas está compatibilizado com o de arquitetura, que está compatibilizado com o de instalações prediais, né? Seja isso a nível ainda de projeto ou seja a nível de obra, né? Então, o arquiteto ele pode sim estar tomando a frente desse gerenciamento completo, tá certo? Além de poder também oferecer o serviço de consultoria. A gente tem aqui o nicho, né, de urbanismo e infraestrutura. Então, o urbanismo, né, é a ciência que trata sobre o estudo das cidades, né? Então, aqui a gente sai do âmbito de um edifício para entender esse edifício tá dentro da dinâmica da cidade como um todo. E o urbanismo ele vai trabalhar com essas questões. Então, desde, né, a urbanização das cidades, tá certo? O estudo do planejamento urbano, de como é que essas cidades elas vão se organizar e crescer, né? Desde a regularização fundiária, né, das favelas, que hoje a gente já chama muito mais de comunidades, né? Dessas comunidades. Os recursos hídricos, então, como é que a gente vai trabalhar esses recursos hídricos? As questões da mobilidade urbana, né? Hoje, vocês com certeza já ouviram falar sobre mobilidade urbana, sobre os diferentes tipos, né, de deslocamento que a gente pode ter. Vocês assistiram já na cidade de Fortaleza, né, de uns anos para cá, a quantidade de ciclovias e ciclofaixas, né, que a cidade vem ganhando, porque a gente entende que o carro, ele não é o único meio de transporte, né? Então a gente precisa estudar quais são esses meios de eu me locomover, né, e como é que eu consigo melhor organizar essas questões para que a cidade ela vá ter um melhor funcionamento, tá? Então, isso são os projetos urbanísticos, tá certo? Eles trabalham em todas essas dimensões. A gente também tem um nicho de paisagismo, tá? E meio ambiente. Eu sei que quando a maioria das pessoas escuta paisagismo, né, invariavelmente a gente pensa, né, os espaços verdes e os espaços livres, então a gente vai falar de jardim, né? A gente não só estuda jardim quando fala de paisagismo, certo? Falando de paisagismo, a gente está falando dos espaços não edificados, ou seja, do que compõe a paisagem da cidade, né? Então, uma paisagem ela é composta pela sua massa construída e pela sua massa não edificada, que é justamente jardins, as praças e os espaços públicos, certo? Parques e por aí a gente vai. Então, esse nicho da arquitetura e do urbanismo estuda essas questões e vocês também podem estar trabalhando nesse nicho de mercado. A gente também tem a área de patrimônio e restauro. Essa área é a área da arquitetura que vai não só estudar, mas que vai trabalhar, né, com a preservação do patrimônio cultural e edificado principalmente, tá certo? Ou seja, olhando para as edificações que têm uma importância, né, histórica para a nossa cidade, ou seja, que trazem nela, né, as questões da memória coletiva e tem uma importância também arquitetônica mesmo, ou seja, de construção, porque marcaram uma época e porque são capazes de representar a sociedade que a produziu naquele período. Então, é importante que a gente conserve esses nossos bens para que a nossa cidade ela conte a nossa história, não é isso? Ou seja, Fortaleza precisa contar a história dela e os edifícios, eles, de certa forma, ajudam a fazer, né, a compor, digamos assim, essa história. Então, esse nicho, né, digamos, essa área de atuação do arquiteto e urbanista, trabalha com essa questão da preservação do patrimônio material e da questão da história. E, por último, a gente tem a área de ensino, né, ou seja, arquitetura e urbanismo, a área de desenho, de computação, de geometria, das artes, ou seja, tudo aquilo que eu falei que compõe, né, o nosso currículo de arquitetura faz parte
do curso de arquitetura e urbanismo para quem optar pela área da docência, né? Então, vocês viram aí também que o curso da Unifol, ele também prepara os alunos, ele dá a oportunidade dos alunos se capacitarem, tá certo? Se assim quiserem, seguir por essa área do ensino, porque a gente tem desde programas de monitoria que fomentam isso daí, a gente tem eventos também que acontecem no curso de arquitetura, que é Semana de Arquitetura e Urbanismo, né, que fomenta essa pesquisa, como o EPEC, a gente também tem um evento anual, que é o estudo sobre o edifício e a cidade, onde a gente fomenta a produção, né, de artigos científicos por parte dos nossos alunos, né? A Unifala também fomenta isso nos seus encontros científicos, que acontecem anualmente dentro da instituição. Então, tudo isso ajuda, né, na formação aqui da área de ensino, para quem quiser trabalhar nessa área aqui de arquitetura e urbanismo. A gente tem um site, gente, ou seja, além do site oficial da Unifol, o curso de arquitetura ele tem esse website onde vocês encontram informações muito específicas do nosso curso e também encontram as novidades, ou seja, os eventos, né, que a gente fomenta e concursos internos que a gente também fomenta para os nossos alunos. E maiores informações eu também deixo aqui para vocês o telefone de contato da coordenação e o e-mail oficial da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, caso vocês queiram mandar, né, algum questionamento que ainda tenham sobre o nosso curso, a gente pode estar conversando por aí. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a participação de todos, tá certo? Em nome da Unifol, em nome do Centro de Tecnologia e em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição. Obrigada a participação de todos e estamos à disposição aqui e de braços abertos para recebê-los, tá? Boa noite para todo mundo.